continua o Jornal da Rede Alesp, conversa agora com o Alfredo Kotait, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eles nos falam aí sobre o balanço de vendas do comércio em São Paulo diante da pandemia do coronavírus. Bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp e muito obrigada por ter aceito o convite de participar. Está nos escutando, Alfredo? Estamos com problemas técnicos, vamos seguir com mais informações, né? Probleminhas técnicos, já a gente volta com o presidente. Tem uma notícia aqui, a China bloqueia 500 respiradores importados aí pelo governo de São Paulo, está aqui na Folha de São Paulo de hoje, né? A medida levou a atenção máxima às autoridades que pensam até em fretar um avião para buscar 3 mil equipamentos importados, Lilian. Nossa, pode continuar. Tá certo. Os primeiros 500 respiradores dos 3 mil que o governo de São Paulo comprou da China e que chegariam no sábado no Brasil ficaram bloqueados no aeroporto de Pequim, o maior do país aí asiático. Falando do bloqueio de Pequim, né? O bloqueio levou tensão máxima ao governo paulista. Sem os equipamentos, não é possível ampliar os leitos para pacientes graves de Covid-19, justamente no momento em que as UTIs já estão quase lotadas. Uma operação de guerra foi montada. Pois é, o primeiro problema, o governo chinês fez o bloqueio porque decidiu limitar a 150 o número de itens de cada mercadoria que pode ser embarcada nos aviões para exportação. A ideia é que outros produtos hospitalares, não apenas respiradores, possam ser entregues em outros países com velocidade. Luciano, se você for olhar, começar a ver a internet, as mudanças de notícia vai mudando muito rápido a realidade, né? Cada hora é uma notícia nova, você acaba de ler, vem uma outra, ou eles descobrem, ou piora, ou melhora a estatística. Então, a todo momento, a notícia é quente, né? Pois é, nessa história aqui dos 500 respiradores, foi preciso, então, mudar a papelada para que pelo menos os primeiros 150 respiradores cheguem a São Paulo nos próximos dias. O segundo problema, mais complexo, é resolver o embarque dos outros 2.850. E aí vem que não durma há 15 dias, diz o Wilson Mello, que é o presidente da Investes SP, empresa do governo responsável pela operação. Vivemos uma loucura na logística global, em que nada funciona como antes. A restrição de contêineres e aviões, há muito menos voos entre países, diz ele. E com isso, insônia. Não tem como, né? Se a gente já tem insônia, você imagina ele que é responsável pela estrutura, né? Imagina alguém que trabalha com ainda mais... Ele é responsável pela estrutura, mas é para trazer para a gente proteção, né? 3 mil respiradores é muito importante para a gente nesse momento, né? Para que a gente possa atender as pessoas no momento do pico aí da pandemia, né? Vamos tentar falar agora com... Caiu de novo, ó. Tá indo e tá voltando, a gente tá com problemas aqui técnicos. A conexão hoje tá complicada, mas eu acho que... Sabe, Luciano, independente... acho que no estado, no Brasil, todo mundo agora, como a gente vive, meio virtual, né? Nós não temos mais acesso a nada. Lilian, e quando acabar essa pandemia, nada vai ser como antes. Assim, as coisas vão ser muito mais virtuais, as pessoas vão se deslocar menos para o trabalho, né? Durante essa pandemia, o que a gente viu, o que a gente percebe é que... às vezes, você estar presencialmente no seu trabalho, em muitos casos, não no nosso a gente tem que estar aqui sempre presente. Mas, assim, muitas vezes é desnecessário. A pessoa pode trabalhar de casa, ali, com conforto, de estar perto da família e tal. Só tem que se concentrar. O que eu espero, assim, depois que acabar esse período de restrição, de quarentena, é que os engarrafamentos nas cidades diminuam, principalmente numa cidade como São Paulo, que a gente tem aí vários quilômetros de congestionamentos diários. Espero que as empresas entendam que as pessoas podem ficar mais em casa, que elas podem trabalhar de uma outra forma. E aí a gente espera melhoria da qualidade do ar aqui em São Paulo, diminuição dos engarrafamentos, né? Tornar a cidade mais vamos dizer assim, palatável, uma cidade mais aprazível para a pessoa que mora em São Paulo, com menos poluição, com menos engarrafamento. Menos estresse, né? Eu acho que só de tirar poluição, engarrafamento, estresse, a gente vai ter, eu espero... Uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida. Né? Então, vamos ver se a gente consegue agora o contato com
com o Alfredo Kotait aí, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. Você escuta a gente? O senhor escuta a gente? Escutando muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. A gente está falando um pouco sobre o balanço de vendas no comércio de São Paulo aí durante a pandemia do coronavírus. Eu queria saber do senhor quais foram aí os produtos que venderam mais durante a pandemia e também falar um pouco sobre a queda, né? Quais foram os principais setores atingidos? Bom, primeiramente, uma análise entre abril de 2019 e abril de 2020, em plena quarentena, em plena decreto de restrições. Com o fechamento do comércio, houve uma queda de 62,8%. É uma queda considerável. Agora, analisando com um pouco mais de cuidado, a gente observa que a queda maior foi nas vendas à vista, quase 70%, enquanto que as vendas a prazo tiveram uma queda aproximada de 55%. Isso quer dizer que os produtos com maior dificuldade de venda são aqueles nas lojas físicas que estão praticamente fechadas, como vestuário, calçados, esses artigos que são importantes no comércio, porque é a grande maioria do pequeno comércio da cidade. Agora, os itens como eletrodomésticos e bens duráveis também tiveram uma queda, mas eles tiveram uma ajuda através do comércio digital, onde as grandes empresas puderam utilizar as suas plataformas e aí conseguir fazer um pouco mais de vendas. Isso aí é claro quando mostra que a queda das vendas a prazo ela é menor do que a queda das vendas nas atividades à vista. Doutor, o senhor já tem um balanço firmado que essa foi a primeira Páscoa, né? Uma Páscoa dentro de casa, onde o consumo foi tudo via internet, as vendas. Em comparação a 2019, teve uma queda muito grande? Então, comparativamente a 2019, nós só temos o mês de abril, onde mostra essa queda de 62,8%. Abril foi um mês muito difícil, conforme você citou, por causa da Páscoa. A perda do dia da Páscoa ocasionou uma dificuldade e uma possibilidade de quebra e fechamento de pequenas empresas que investiram muito na produção de ovos de Páscoa e que não tiveram o escoamento necessário para essa produção. E, logicamente, não dá para manter esse estoque para o próximo ano. Portanto, esta pandemia está criando realmente uma situação muito difícil para certas atividades do comércio. Você falou, a Lília perguntou de você da Páscoa, eu vou te perguntar sobre o Dia das Mães, que é próximo domingo, né? E tal. Dia das Mães, a gente está aí, qual que é a expectativa aí para o Dia das Mães? É uma queda acentuada? O Dia das Mães é o principal evento de faturamento do comércio do primeiro semestre. Todas as empresas do varejo, do comércio em geral, trabalham com planejamento focado no Dia das Mães, porque, normalmente, nesse período, o faturamento é 4 vezes maior do que o faturamento nos dias normais. Portanto, a quebra ou a impossibilidade de nós termos as vendas para o Dia das Mães será dramática para o comércio. Hoje, só para te dar um exemplo para vocês, como as atividades não essenciais estão fechadas, e eu quero dar um exemplo. As mães estão afastadas dos filhos,
O Dia das Mães tem um critério também sentimental, não é apenas comercial. E nós não podemos comemorar com as nossas mães o dia delas. Portanto, fica muito difícil você desenvolver o comércio no Dia das Mães com a dificuldade que nos impõe o isolamento. O comércio não essencial, que é aquele comércio que tem realmente os produtos que a gente gostaria de dar para as nossas mães, né? As flores, floriculturas fechadas, uma cesta de café da manhã. Essas empresas que organizam isso, poucas delas estão abertas. Um livro, uma camisola, enfim, fazer alguma coisa que era normal antigamente, hoje não está sendo possível. Portanto, a queda das vendas no Dia das Mães será dramática para o pequeno comerciante. A nossa expectativa é realmente muito baixa. Agora, em alguns lugares, em algumas cidades, de alguns estados do Brasil, o comércio já abriu. E eles estão operando o Dia das Mães, o que dificulta para que nós possamos fazer uma reorganização do Dia das Mães para uma outra data. Primeiro, porque não consideramos adequado, que você perde o simbolismo. E segundo, porque não dá para você discutir o assunto, que é um tema nacional. O Dia das Mães é um assunto nacional, é um tema nacional, se tem algumas cidades e alguns estados trabalhando fortemente para aproveitar o Dia das Mães. Muita gente fala aí, só falou dos pequenos comerciantes, então, muita gente fala da importância desse momento de nós apoiarmos os pequenos comerciantes, os comerciantes de bairro, gente que não tem aí site na internet, quanto que eles representam desse universo e qual que é a importância da gente apoiar os pequenos comerciantes desse Brasil? Os pequenos comerciantes representam mais de 80% do nosso, vou chamar, mercado do varejo, porque é ele que emprega, é ele que faz a venda comunitária. O grande varejo utiliza de outras ferramentas, como você muito bem mencionou, de plataformas do comércio digital. O grande varejo tem inúmeras lojas. Agora, aquele pequeno varejo que tem provavelmente uma ou duas lojas, é esse que está realmente numa situação dramática. E é este que, infelizmente, nossos governos não tiveram nenhum olhar especial para tentar ajudá-los. Se você mantém uma restrição de fechamento, você deveria entrar com uma contrapartida, o que não foi feito. Vamos ter uma perda muito grande dessas pequenas empresas. Eu não sei como será a economia do pós-crise. Muita gente fala, Cotete, que crise é sinônimo de oportunidades, né? Que tipos de oportunidades, como que o pequeno comerciante, como que a pessoa que se vê em dificuldades, assim, o que é possível, né? Buscar, que tipo de criatividade? É buscar abrir seu comércio na internet? Existe algum apoio de vocês, da associação comercial, para esses pequenos comerciantes? O que pode ser feito aí em termos de alavancar um negócio que nesse momento está em crise? Bom, você mencionou muito bem. Em épocas de crise, que você revê os seus negócios, revê novas oportunidades. E a que é mais clara para todo mundo é que o mundo digital veio para ficar. Isso que nós estamos fazendo, né, esse contato digital, através da internet, que hoje está plenamente difundido, isto veio para ficar. Alô? Oi, estou te ouvindo. Estamos te ouvindo. Isso veio para ficar. Agora, os grandes estão se aproveitando, porque já tinham a plataforma. Os pequenos não têm condições. Eles são muito pequenos para criar
uma plataforma própria. Por isso que nós, da Associação Comercial de São Paulo, criamos uma plataforma chamada AC Vitrine, onde os nossos associados, pequenos empresários do varejo, pequenas empresas, poderão colocar os seus produtos gratuitamente. E aí, através dessa plataforma, as pessoas poderão se conectar, escolher os produtos, fazer as suas compras, e aí, pelo sistema de delivery, que também está totalmente difundido, poderá ser feita a entrega nas residências. Esta é um novo modelo. E aí eu insisto, nós estamos também vivendo, além da crise sanitária, da crise econômica, da crise social, sem precedentes, nós temos hoje uma crise comportamental, revisão do nosso comportamento, de como nós vamos nos manter na sociedade e como nós vamos manter os nossos negócios. Portanto, esta crise da pandemia está trazendo realmente, conforme você falou, oportunidades para as pessoas repensarem a sua vida, os seus negócios, enfim, como é que vai ser daqui para frente. Cotati, qual que é o site do AC Vitrine? O site do AC Vitrine, ele está dentro do próprio site da Associação Comercial. Então, você teria que entrar no site da Associação Comercial e plugar o AC Vitrine. Como na verdade, é o site para associado, né? E a gente espera que ampliar ainda mais a base de associados utilizando essa plataforma, né? O associado sabe utilizar, sabe entrar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a minha equipe técnica do assunto entrar em contato com vocês para poder passar e poder vocês poderem divulgar isso através da Rádio Alesp e de todos os seus contatos. Está aqui, ó, eu estava pesquisando aqui, onde o senhor estava falando, promo.acsp.com.br/AC-vitrine. É só digitar no Google AC Vitrine. Que mais medidas a Associação Comercial está fazendo nesse momento para cuidar aí dos comerciantes de São Paulo que estão sofrendo? Imagino eu que o setor de alimentação não está sofrendo tanto aí, com pelo menos a boa parte aí, o varejista, enfim, não está sofrendo tanto com essa queda. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é um engano. Muitos restaurantes estão fechando a porta. Restaurantes de extrema qualidade, que era um cartão de visita para a cidade, estão fechando as portas, encerrando a atividade. Não é possível um restaurante ficar fechado mais do que 30 dias, né? Ele tem os seus compromissos, né? O restaurante vive do giro do dia a dia, né? Gira, a gente sempre comenta que gira de quantos couveres ele cobrou no dia. É isso que dá o retorno do investimento para qualquer pessoa que investe em restaurante. Quem está ainda capturando um pouco são alguns restaurantes que estão fazendo a compra via telefone e a entrega via delivery, mas ela representa menos de 20% do seu faturamento. Isso é muito pouco para manter um restaurante aberto, que tem que pagar aluguel, pagar seus funcionários, pagar os impostos. Você me mencionou que nós estamos mais fazendo por essas pequenas empresas. Nós insistentemente temos conversado com o nosso prefeito da capital, pedindo isenção de impostos. Como é que pode você ter uma restrição de não trabalhar, mas ser obrigado a pagar o teu imposto de IPTU? Não está correto. Assim como agora ele vai fazer o rodízio integral do seu carro, mas você já pagou IPVA. Tem que retornar o IPVA. Ninguém aguenta. A iniciativa privada é quem gera riqueza. E ela só cresce com a acumulação de capital. Se o poder público
pega essa acumulação só para poder dar a sua sustentação, não tem, a gente não cresce, não evolui. Portanto, nós estamos num momento de grande indefinição pela falta de compreensão do poder público, na mesma medida que nós estamos compreendendo as razões das medidas restritivas. Não nos dão nenhuma contrapartida. É um verdadeiro absurdo. Pois é, você falou aí, está certíssimo, né? Os restaurantes realmente devem estar sofrendo bastante com esse período aí, né? Enfim, você está falando de contrapartida, né? Do governo e tal. E eu estou vendo que vocês estão lutando aí, pressionando para que haja aí uma contrapartida, que os impostos não sejam pagos e tal. Fala um pouco mais disso sobre a gente, assim. Vocês estão tentando conversar com o governo para ver se, pelo menos, é prorrogado aí, se são tomadas, porque já foram tomadas várias iniciativas a nível federal. Vocês querem mais iniciativas aí dos governos estaduais e municipais, é isso? Perfeitamente. A nível federal, tem tido algumas iniciativas, algumas delas complexas, né? Vide esse auxílio emergencial, que é muito justo ser dado, né? Isso devia ser ampliado, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, os taxistas, o táxi é um ativo da cidade de São Paulo. Ele estava completamente paralisado. O taxista trabalha para fazer a sua receita diária, sua renda diária, para poder, à noite, comprar bens de primeira necessidade e levar para alimentar a sua família em casa, pagar a prestação do carro e pagar a escola do filho. Ou seja, a prestação do carro continua. Ele não está conseguindo fazer as mesmas corridas que fazia e tem que pagar a escola do filho. Então, tem alguma coisa errada nesse processo. Mais uma vez, nós apoiamos, entendemos as restrições de isolamento, mas teria que ter a contrapartida imediata do poder público. O taxista deveria receber da prefeitura, não do governo federal, para ter que ficar na fila de horas e horas para poder receber um auxílio emergencial na Caixa Econômica. Você fica lá com mais de 5 mil pessoas para receber um auxílio emergencial, se contaminando, aumentando o risco, enquanto ele é um ativo da cidade. Ele paga para ser taxista, paga para o município. O município tinha que apoiá-lo no primeiro dia e não fez isso. Essa é uma forma, como eu estou querendo dizer, de como o poder público não está compreendendo a situação hoje das pessoas. E não é só os taxistas, não. São os informais, as cabeleireiras. Por que fechar os institutos de beleza? Por que não pode atender uma pessoa por vez, com hora marcada? Quantas cabeleireiras que estão aí hoje numa situação extremamente de penúria, porque não podem trabalhar, elas ganham o que recebem no dia, né? Agora, desculpa falar novamente, eu falo isso mais uma vez, eu não tenho nada contra animais, até meus filhos todos têm animais. Os pet shops estão abertos. Mas, aberto para quê? Aí eu perguntei, não, porque tem que tosar os animais, lavar os animais. Bom, eu preciso ir cortar cabelo e eu não consigo. Não tem. Então eu não entendo mais nada. No fundo, eu acho que nós estamos vivendo uma anarquia e o poder público está perdido. Ainda mais agora com eu ouvi vocês falarem anteriormente das regras, esse rodízio é outra coisa que não faz o menor sentido. Tá certo. Eu gostaria de agradecer ao Alfredo Cotati, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado por falar com a Rede Alesp e até uma próxima oportunidade. Olha, muito obrigado a vocês e desculpe se eu me excedi um pouco, mas é o desabafo da turma que está sofrendo aqui na ponta. Imagina, a gente quer a opinião de vocês que estão aí na ponta, vocês que têm que falar o que está acontecendo. Obrigado aí pelo seu depoimento.
Disponha. Um abraço a todos.